Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que você fique conosco, já se inscreva, nos siga nas redes sociais e acompanhe um pouco da nossa conversa aqui, onde nós vamos falar de futuro. Hoje, acompanhe aqui comigo, vai estar aqui na nossa mesa conversando o meu amigo de Vinhedo, Danilo Ferraz, que conheci aqui nas nossas andanças pelo interior de São Paulo, conversando sobre o futuro da nossa região, do nosso estado de São Paulo, do nosso país. E hoje eu estou aqui para conversar com ele e bater um papo sobre administração pública, sobre empreendedorismo, sobre gestão pública, sobre a vida. Danilo, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Manda um oi para a turma aí, vamos conversar um pouquinho aqui. Tom, bom dia. Obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa e ter o privilégio de poder participar com você de um programa. Conheço a sua trajetória em Jaguariúna, a trajetória política, trajetória como pessoa também, né? Admiro muito você. Eu acho que você é referência de uma grande promessa para o Brasil, né? Em questão de juventude e perspectiva para o futuro. Obrigado mais uma vez. Poxa, eu fico muito feliz de poder ouvir isso aqui de uma pessoa como você, uma pessoa tão respeitada naquilo que faz na sua cidade. Só tive boas referências quando nos conhecemos e eu acho que quando os nossos propósitos de vida eles se encontram, coisas maravilhosas podem acontecer, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de vida, quem é o Danilo, quantos anos o Danilo tem, como o Danilo começou a sua carreira profissional, depois como que o Danilo foi parar na política. Vamos lá. É um pouquinho longa, mas vamos em frente. Bom, tenho 62 anos de idade, completei agora em janeiro. Minha trajetória como profissional. Vou falar sobre os meus pais, né? Eu sou filho de português, né? Meu pai veio de Portugal com 13 anos de idade. Foi direto para o Rio de Janeiro, junto com 2 irmãos. Conheceu a minha mãe, se casaram. Nós somos em 4 irmãos. Hoje, infelizmente, somos em 3. Tem um irmão que mora em Rondônia, outro mora no Rio de Janeiro. Uhum. E meu pai migrou para São Paulo na década de 60 para 70. Eu vim para cá com 2 anos de idade. Então foi 66 mais ou menos. E a perspectiva profissional estava melhor aqui em São Paulo, como sempre foi, né? E ele acabou se atribuindo na área que ele já exercia, que ele já trabalhava, que na área de restaurantes. Teve restaurante, teve distribuidora de produtos para restaurante. E com 12 anos de idade eu já trabalhava junto com ele, eu e os meus irmãos. Com 13 anos e meio eu fui trabalhar no Banco Real, na Avenida Paulista, na Rua Itupeva. Fiquei no Banco Real, do Banco Real até mais ou menos 2000 não. Fiquei no Banco Real até os meus 19 anos de idade. Depois eu migrei para o Banco Itaú. Olha. Do Itaú eu fui trabalhar numa rede de fast food que tinha chegado no Brasil. Para assumir uma gerência, né? Já com 20 e poucos anos, já tinha mais de 200 funcionárias, né? Já a gente gerenciando essa equipe toda. Depois eu comecei a partir para a área de empreendedorismo, né? Que é a área que o português gosta, né? O meu pai sempre empreendeu e a gente foi acabando pegando essa característica dele e segui nessa área. Tive comércios, depois voltei para o mercado financeiro. Do mercado financeiro eu continuei mais uns 4 ou 5 anos. Depois voltei para a área do comércio, inclusive tive 2 postos de gasolina aqui em Campinas. Que legal. Na Norte Sul. Isso próximo mais ou menos de final de 90. E depois eu acabei voltando para o mercado financeiro. Fiquei até mais ou menos no final de 2008 no mercado. E você cresceu na cidade de São Paulo? Tua infância foi na cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo. Eu comecei na Zona Norte, depois migrei para a Zona Sul de São Paulo. O que você sente mais de diferente, assim, do momento que você vivenciou enquanto jovem, iniciando sua carreira no mercado de trabalho, aquele tempo ali dos estudos,
para os dias de hoje, assim, o que você vê de diferente, cara? Era bem diferente, né, Tom? Eu, com 13 anos de idade, eu tinha muita paixão no que eu fazia. Acabava começando no banco, né, como office boy, como contínuo, mas a gente tinha perspectivas, né? Eu conseguia ter perspectivas, ter os meus sonhos, todos que eu tive, consegui realizar, né? A gente tinha esperança em algumas coisas. Hoje eu entendo que a juventude ela está um pouquinho sem essa referência, sem essa esperança. Inclusive, normalmente, às vezes a gente está no Instagram e sempre aparecem algumas mensagens, né? O tempo bom que da nossa época, quem nasceu em tal data, mas é isso mesmo. Foi um momento muito especial, bem diferenciado. Mas não que isso não possa voltar, né? É uma questão só de consciência e de atitude. Eu acho que a gente, quando eu falo para você que você é esperança, é justamente isso. Porque não só você conhecia outras pessoas, mas jovens que estão focados nesse propósito, né? E o que a gente tem que fazer, nós que passamos por isso, ajudar esse movimento, né? Contribuir de alguma maneira com isso. Então a diferença é essa. Eu acho que a situação do passado, você tinha muito mais esperança, as possibilidades, né? E hoje eu vejo um pouquinho mais fechado essa situação. Por que você acha que as pessoas tinham mais esperança, assim? Você acha que pelos tempos serem mais difíceis e as oportunidades serem menores do que é hoje, então as pessoas tinham que se agarrar nessa esperança de trabalhar muito para conquistar teus objetivos, ou você acha que é algo que está mais relacionado ao ambiente, ao momento, ou até a questão familiar? Que você, com os seus 62 anos de vida hoje, como é que você vê essa situação hoje, e olhando para o quadro que a gente vive hoje no cenário da juventude brasileira, né? Nós tínhamos, eu acredito muito que, pelo menos da minha parte, que eu tinha muita esperança, porque tinha aquele momento que você estava saindo da situação militar, indo para uma situação, entre aspas, democrática, né? Então, aí você via vários movimentos acontecendo e aquilo motivava quem queria empreender, né? Olha, o Brasil vai se desenvolver, o Brasil vai crescer, né? Tinha situações assim que você falava, pô, é uma oportunidade. E aquilo brilhava nos olhos, né? E eu acabava me especializando, em determinado momento, eu queria empreender, fazer alguma coisa. E eu estava juntando meu dinheirinho no banco, nos lugares, nas atividades profissionais que eu passei, e eu falava, pô, tá crescendo isso aqui, tá começando a vender mais carro, tá começando, um amigo ali comprou um carro, um amigo tá começando a prospectar um curso, e você via que todo mundo estava na mesma toada. Então eu acredito que o movimento em geral, não só o movimento pontual da onde eu estava, mas eu acho que o movimento do país estava mudando. A esperança era geral, né? Era geral. E isso dava para nós aquela condição de você poder sonhar, visualizar, enxergar alguma coisa, né? O mercado estava se formando e, com uma certa ingenuidade nossa, a gente só pensa que, olha, vai estar tudo certo, as coisas vão funcionar, vai estar tudo redondo, prosperidade geral, tal, né? E tô falando para você, um rapaz de 20 anos de idade, né? Então, você já tinha essa consciência, já pensava desse jeito. Mas era tudo novidade. Aí você vai nas andanças da vida, você vai indo. Mesmo assim, a gente conseguiu prosperar. E você chega em um determinado momento, você vê uma reviravolta em tudo aquilo. Aí você começa a criar consciência e pensar no todo, né? Como a gente estava conversando ainda há pouco. Né? É verdade. Me diz uma coisa, o que te motivou a empreender no Brasil, né? A ter teu negócio, a começar o teu negócio, o que te trouxe essa motivação? E assim, olhando para o cenário de hoje, né? O que você acha que a tua geração teria que ter feito diferente para que a gente não estivesse vivenciando esse
esse momento onde a gente tem uma certa falta de esperança, de perspectiva de futuro com o Brasil? Então é bem profundo isso, né? Eu acho que a minha geração, eu não acredito que nós pecamos em alguma coisa. Uhum. Eu acho que foi até um excesso. Eu acho que o único pecado que a gente teve foi o excesso de confiança em quem estava no comando, na governança ou na perspectiva que a gente tinha quando eu era mais novo. Nós deixamos algumas coisas de lado, deixamos de participar da vida pública, acreditando que aquela geração, aquela situação todinha que estava se movimentando fosse nos dar um certo conforto e uma certa qualidade no futuro, uma prosperidade, né? Uhum. Eu escuto bastante, assim, geralmente do pessoal mais experiente, mais velho, né? Se me permite falar assim, que se eu não fizer por mim, se eu não acordar cedo e trabalhar todo dia, ninguém vai fazer. E assim, é verdade isso, não é mentira. Nós somos os protagonistas da nossa história, do nosso futuro. Mas quando se trata de poder público, administração pública, do desenvolvimento de uma nação, me parece que as coisas não são bem assim, né? Não adianta só acordar cedo e trabalhar. Se não ficar vigilante ali e se confiar demais em quem está lá, sem ver o que está sendo feito, a gente tende a caminhar para o que a gente chegou, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, de total falta de estabilidade política, de poderes sendo constantemente enfraquecidos, ou outros se tornando mais fortes do que deveriam, e assim sucessivamente, né? O Tom, voltando ao que a gente estava conversando, eu quis empreender. Eu tinha um entendimento de tudo que eu observei, de tudo que eu estava aprendendo, que existia processos, né, para você ter êxito. Tem que ter processo para você ter êxito. Eu, como funcionário do Banco Real, nas minhas horas vagas, nas férias, eu ia trabalhar num departamento para aprender aquela função. Na hora do meu almoço, eu ficava dentro do almoxerifado do banco, ficava decorando todos os impressos do banco, porque eu fazia parte da expedição do banco. Eu lia manuais de como funcionava cada departamento do banco. Eu tive entendimento que o processo de tudo aquilo, sendo bem executado, gerava o êxito. Então, você fica focado nisso. Eu começo a empreender, eu estou pensando no meu empreendimento, na minha atividade, no progresso da minha atividade, na prosperidade da minha atividade. Consequentemente, quando eu vejo a política, naquela época, eu entendia que o processo era o mesmo. Infelizmente não é, né? Mas então, é isso que que causa indignação na gente, a hora que você vê, você fala assim, caramba, não é como eu faço aqui na minha vida particular, no meu negócio, na minha empresa, né? Então, tudo tem que ter processo. Eu gosto muito que o Abílio Diniz, né? Eu gosto, uma referência, assim, uma pessoa que eu gosto sempre de ler alguma matéria dele. Ele falava mesmo, é processo e pessoas. Se alguma coisa está dando errado, ou o processo está errado, ou as pessoas que estão lá estão num lugar errado. Ponto. É resultado, né? Eu não consigo enxergar hoje uma vida administração pública sem êxito se não tiver processo e pessoas para executar esse processo, né? E para executar tem que ter a consciência daquilo que você está fazendo, entender por que você está lá. Eu vou empreender, eu vou ter um negócio, eu sei que o meu negócio vai querer que eu fique, a situação vai me colocar que eu tenho que chegar às 7 da manhã e sair meia-noite. Eu tenho que entender que é isso. Vai fazer. Eu tenho que me dedicar. A consequência, o êxito vai ser a consequência de tudo isso aí. Se você se focar no seu êxito, no êxito desse processo que você assumiu, você, consequentemente, você vai atingir suas metas. Que o seu desejo, né, financeiro, profissional, etc.
Agora, quando você vai para a parte privada, é a mesma coisa, não tem. Você mexe com o quê quando você está numa prefeitura, no estado? Você mexe com recursos de quem? Das pessoas, Das né? pessoas. Essas pessoas, na minha opinião, elas são o quê? Elas são investidores no município. Uhum, Né? Elas estão pagando seus impostos, elas investem no município, são acionistas. Esperando que o que foi investido volte em serviços públicos de qualidade. De qualidade. Então, aquela esperança que a gente tinha, que eu tinha com meus 20 e poucos anos, eu entendia desse jeito, que as coisas iam acontecer desse jeito. Uhum. Essa era a minha esperança. Você vivenciou ali, quando foi que você começou teu primeiro empreendimento? Com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Aí você... Anos 80. 84, mais ou menos. Cara, então você passou pelo período assim mais grave do nosso país, que foi o período ali de hiperinflação. Daí você vê Plano Real ali. Que foi teu primeiro negócio? Qual foi teu primeiro empreendimento? Um lava rápido. Um lava rápido? Um lava rápido. Eu fui estudar, eu ia no lava rápido lavar o meu carro e eu via que tinha bastante movimento aquele lava rápido. Aí eu falei, mas por que esse cara tem movimento, né? Uhum. Aí eu falava, pô, ele tá num ponto bom, ele tá num lugar bom. Aí eu ia pesquisar, eu ia na loja onde vendia material para lavar rápido, ia conversar com a pessoal que vendia os materiais, né? E perguntava o que eles achavam de abrir um lava rápido. Então eu pegava sugestões. Aquela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu era assinante daquilo. Eu adorava comprar aquela revista. Eu comprava lá, eu sempre tinha lá umas 5 ou 6 sugestões para você empreender. Aí eu pegava aquelas... A gente não tinha hoje a facilidade que a gente tem, entrar ali no IA, na internet, com as informações. Você tinha que... pegar a revista e ler mesmo, assinar e garimpar as informações, pegar o ônibus, o carro, atravessar a cidade para ir num determinado lugar para conversar com tal pessoa e entender o movimento, entender a situação, né? E aí foi quando eu falei, eu acabei assimilando um monte de informações, eu vou abrir um lava rápido no meu bairro, porque lá eu conheço bastante gente. Uhum. Lá eu tenho uma quantidade grande de amigos, eu devo ter um movimento Isso bom. Em São Paulo ainda ou já era Vinhedo? Em São Paulo, no Jardim Aeroporto, em São Paulo. E aí eu fui lá e abri um lava rápido. O lava rápido começou a dar um movimento muito bom. Né? Os amigos acabavam indo de final de semana lavar carro. Durante a semana eu pegava as empresas, porque eu ficava muito próximo do aeroporto de Congonhas. Eu cheguei, Tom, a gente fazia polimento de carro. Eu cheguei a fazer polimento de avião. Caramba, cara. Polimento de avião. Então eles chamavam a gente, eu tinha 2 funcionários excepcionais, né? É que tudo é equipe também, né? Isso é muito legal. Você já vai aprendendo desde cedo que nada é sozinho. Tudo é com equipe também. Tudo é com... Você tem que... as pessoas no lugar certo, as pessoas com o mesmo propósito, aí você alcança o resultado. E aí eu fui para um lava rápido, depois abri o segundo lava rápido, depois abri o terceiro lava rápido. Poxa vida. Tive 3 lava rápidos logo cedo. E acabei ficando com os lava rápidos. Em determinado momento eu tive uma proposta para voltar para o mercado financeiro, né? Acabou voltando. Acabei voltando, acabei vendendo. E me fala uma coisa, você já quebrou? Quebrou? Não, mas já pelejou? Pelejei bastante. Qual que foi o momento mais difícil, assim, que você falou, cara, esse aqui vai, eu acho que eu não vou conseguir sair dele? Olha, eu acho que eu já estava casado já. E a gente fazia parte do mercado e teve, infelizmente, um golpe, né? E ali eu senti que eu ia perder tudo que eu tinha conquistado. Mas quando a nossa trajetória é limpa, sempre aparece alguém para nos dar um apoio, né? E eu sou muito grato a 2 pessoas que, inclusive, são os responsáveis para eu atuar na vida política, né? E eles eram clientes, né? E eles entenderam toda a situação. Falaram, não, você vai continuar.
e vamos em frente, nós vamos capitalizar você e a gente quer, inclusive, que você preste algum serviço para nós. Uhum. E aí eu consegui me reerguer e tocar minha vida. Eu perguntei isso, assim, porque a gente sempre vê nessas histórias, né? O pessoal conta sempre dos louros, das coisas bonitas, mas a verdade, cara, é que a vida muitas vezes é uma sucessão de momentos que a gente cai, se machuca, levanta, põe o curativo e segue em frente e não para, né? Mas às vezes as pessoas não veem quantas vezes a gente caiu, quantas vezes ralou o joelho, quantas vezes quebrou um braço, quebrou uma perna, teve que andar de muleta, né? E infelizmente parece que às vezes a, a, a vida das redes sociais não é a vida real, né, cara? Não é a vida que todo empreendedor, todo empresário, todo trabalhador, o cidadão comum brasileiro enfrenta de fato, porque a gente vê o que é bonito na rede social. Ninguém quer ver a parte chata da vida, né? A coisa feia, né? Todo mundo quer ver a foto bonita, sorrindo ali e tal, mas só quem tá ali no dia a dia sabe o quanto é difícil chegar num lugar privilegiado, né, cara? Num lugar de bem-estar. Destaque, assim. né? Mas essa não foi só não foi a primeira, essa foi a primeira, né? Depois, já em Vinhedo, já a gente estava empreendendo prospectando já com um contrato assinado com uma grande rede de hotelaria, estava para fazer os projetos de hotelaria e comecei a fazer obra, inclusive, para a terraplenagem, para fazer os hotéis. São 2 hotéis em Vinhedo. Naquele momento entrou um grupo junto conosco e começamos a aprimorar o projeto, e a rede que a gente tinha um contrato, ela foi vendida para uma rede maior. E essa rede maior pegou e falou: ó, para tudo. Que não vai ter mais. Não, para tudo que eu quero, mas eu quero que vocês façam um investimento maior do que esse para competir com hotéis de 5 estrelas, tal. E naquele momento o mercado estava muito favorável para nós. Faltava 2 anos para a Copa do Mundo, você imagina? E eu estava já com contato já com o governo do estado de São Paulo, a gente estava tentando trazer a seleção italiana para Vinhedo. O projeto ia ficar pronto praticamente uns 8 meses antes da Copa, dava tempo, né, para gente atuar. Só que com essa situação dessa rede hoteleira, ela pegou e falou: olha, quero que vocês façam um hotel maior. Aí parou tudo. Nossa. Aí começou tudo do zero de novo. Tem que começar tudo de novo. Nós perdemos 2 anos, perdemos o time da Copa, e quando ficou pronto os projetos, foi muito investimento, a hotelaria ela começou a cair. Após a Copa do Mundo, o mercado já não era mais o mesmo boom. Não era mesmo boom. O mercado começou a voltar para trás. Teve as crises que tiveram em 2014 para 2016, né? E aí, o que você vai fazer? Você gastou, investiu. Vai ter que dar um jeito de se virar, né? Não tem como. Mas aí os investidores foram um para um lado, outro para o lado, outro para o lado, outro para o lado. Aí sobrou eu lá, eu mais um. As áreas eram minhas, né? Ainda consegui salvar isso. E de lá falei: o que eu vou fazer da vida agora, né? Mas deu tudo certo também. Como eu te falei, quando você está fazendo as coisas corretamente, né? Você prospecta as coisas corretas. Quando eu sempre falo, o universo conspira a seu favor. Eu acho que se tem uma coisa da nossa conversa até aqui que a gente está falando, é que quem faz as coisas certas e tenta ser correto na vida, sempre vai aparecer alguém no caminho para poder ajudar, né? Isso é o que eu tô vendo um pouco da tua história aqui, né? Levar uma vida correta e íntegra, em algum momento, como você falou do universo, alguém vai aparecer para te ajudar, né? Deus ajuda quem trabalha, de fato. Com né? certeza. Quem faz as coisas da maneira correta. Me conta mais uma coisa aqui. A gente até falou de Copa do Mundo, né? Então, eu vi que a tua vida pública começou ali em meados dos anos 2000, 2004, se eu não me engano, né? Então, pós Copa do Mundo, Brasil pentacampeão, aquele timaço, né?
aquele momento ali, pós-plano real, né? Tá acabando ali a gente tá começando a viver um momento de prosperidade e tal. Infelizmente, o Lula ganha em 2002, né? As pessoas ali com aquela esperança de que agora um trabalhador vai administrar o país, então as coisas vão melhorar. Por que você resolve entrar na vida pública nesse período? O que te motiva? Quais foram os teus maiores desafios ali? O que você tirou de lição? E por que você continua tentando fazer alguma coisa ainda na política? Vamos lá. Bom, o responsável por eu estar na vida pública se chama Paulo Kobayashi, deputado federal na época do PSDB. Paulo foi presidente da Alesp, foi presidente da Câmara Municipal do Estado de São Paulo. E em 2002, na eleição para deputado federal, os meus sócios, que eram esses 2 sócios meus, que me ajudaram em determinado momento da minha vida, eles pediram para eu fazer um churrasco, onde eu morava, lá em Vinhedo, pro Paulo, né? E o Paulo foi professor do Objetivo, é uma pessoa muito querida, né? E eu acabei fazendo, tinha uma turminha de futebol, eu morava no condomínio, tinha umas 40 pessoas que a gente jogava futebol todo sábado. Eu comentei do churrasco, o pessoal começou a, eu quero ir, o Paulo foi meu professor, eu conheço o Paulo. E como o Paulo é oriental, né? Ele é japonês, o pessoal começou a falar, olha, eu tenho a comunidade aqui de Vinhedo, eu tenho a comunidade de tal lugar, queria conhecer o Paulo, falar com o Paulo. O churrasco, eu pensava que o churrasco ia dar umas 30 pessoas, né? Então bateu mais de 100 para cima, né? Ele encheu bastante. E o Paulo teve uma votação expressiva naquele ano. Ele foi eleito deputado federal. E após a eleição, passou um mês mais ou menos, ele liga, agradecendo, né, a votação que ele teve em Vinhedo, e falou, olha, eu quero que você me represente em Vinhedo. Eu falava, sempre repito isso, eu falava assim, Paulo, mas eu não gosto de política. Eu só fiz um churrasco lá para contribuir, né, com os meus sócios e tal. Não, mas eu quero que você vamos ajudar a Vinhedo, vamos fazer alguma coisa. Passou um tempo, não sei se foi um ano, tinha uma rádio comunitária em Vinhedo, a Rádio da Capela. O Paulo me ligou e falou, olha, Danilo, tem um pedido de Vinhedo para uma rádio comunitária. Esse pedido está parado no Ministério das Comunicações e eu posso ajudar, posso contribuir para que venha essa licença para Vinhedo. Falei, bom, tá bom. Aí ele falou, vai conversar com o prefeito. Eu fui lá, passou uns dias, né? Demorou eu ir, né? Eu ficava meio preso, né? Eu falava, vou falar com o prefeito sobre o quê? Mal conheço o prefeito, vou marcar uma reunião com o prefeito para falar sobre o quê? Mas o prefeito me atendeu muito bem, o meu Serafim, falei com ele e a gente contribuiu, ajudou com a concessão dessa rádio aí. E aí, quando fui na eleição de 2004, a gente tinha uma necessidade muito grande na região dos condomínios Marambaia, São Joaquim, os 2 Vista Alegres, o condomínio Sol Vinhedo, não tinha rede de esgotos, eram condomínios antigos e tinham uma necessidade, o Ministério Público já estava apontando que teria que fazer a rede. Então tinha uma situação muito crítica entre os condomínios e o município. Até porque na época os condomínios, quase a grande maioria eram pessoas que só vinham passar final de semana no condomínio. Então não existia muito interesse, né, do investimento. E eu entro justamente nessa época para tentar ajudar essa articulação aí, né? Aí eu me candidatei, não foi pelo PSDB, porque o PSDB estava muito coeso, né? O Paulo falou, pega um partido que você consiga entrar, que você tenha condição de fez as contas ali do quociente eleitoral e tal. Eleitoral. E eu tinha um amigo que ele e a esposa comandavam um partido em Vinhedo, que era o PPS na época, e acabei sendo eleito. Eu fui eleito, fui o 6º colocado. Nossa, na primeira eleição. Na primeira eleição teve 200 candidatos, fui o 6º colocado. E aí a minha vida mudou muito. Não é fácil, eu fui vereador, eu sei como que é. Tom, você imagina, é um estranho no ninho, literalmente é um estranho no ninho. Você chegar e eu tive o privilégio que na Câmara que eu participei,
a gente tinha o nível de debate era muito alto, era muito forte. Então eu tive esse privilégio de aprender muito com todos os meus pares, né? Consegui ajudar o município. Em um determinado momento, como a gente vem na parte executiva, eu sempre fui executivo, eu fiquei meio confuso. Eu achava que eu podia fazer alguma coisa, né? Até para discurso. Às vezes eu pensava em fazer um discurso, eu falava, eu vou fazer tal coisa. Aí eu lembrava que eu não vou fazer nada, porque eu sou vereador. Exatamente. Eu não sou executivo. Exatamente. E aí eu fui desenvolvendo fui aprimorando toda essa situação toda. Quando eu percebi que eu poderia contribuir sim com o município. Eu tinha um contato muito bom dentro da Casa Civil do Governo do Estado, né? Uma pessoa também que eu sempre falo o nome dele, o Sérgio Siciliano, ele já faleceu, é do interior do estado de São Paulo, e ele ajudou muito o Vinhedo com algumas demandas. A gente conseguiu levar a verba para a piscina da Capela, a piscina comunitária, 2 pontes metálicas, na época era só o bairro Jardim Miriam, hoje são divididos em alguns bairros ali. Reta escavadeira, asfaltando acho que 2 ou 3 ruas. Então, desse jeito eu consegui contribuir, fora com outras demandas que foram surgindo, né? Às vezes a gente não conseguia um contato dentro do governo do estado. O Sérgio, o prefeito Carlos Donato, uma pessoa que eu admiro, gosto muito, a gente conseguia articular, conseguia marcar uma reunião, conseguia desenvolver algumas pautas, alguns assuntos. Isso era muito bom, né? Isso fez eu entender que eu tinha que aquele palavra, aquela frase que eu coloquei lá atrás para o Paulo, não gosto de política, aquilo foi mudando, né? O que eu gosto de ajudar, contribuir, né? Sempre foi desse jeito. E ali eu vi que eu poderia contribuir, poderia fortalecer. E aí depois foi parar na Sanebave. Foi. Não, ainda antes disso, quando eu terminei o meu mandato, em 2008, ainda eu saí candidato a vice-prefeito. Olha só. Com o atual prefeito de hoje, de Vinhedo. Só que na campanha anterior era 3 meses, né? E depois de 15, 20 dias de campanha, nosso grupo não se sentiu confortável em continuar com a parceria. E o nosso grupo acabou tomando outro caminho. Né? Aí eu fui tocar minha vida privada, fui ajudando do mesmo jeito, tentando contribuir. Depois foi eleito o Milton Serafim de novo. E a gente sempre teve, quando podia ajudar em algum sentido, eu contribuía da maneira que eu podia, através dos contatos que a gente adquiriu durante a vereança. Sanebave foi em 2015, fui convidado por um grupo que estava se unindo ao prefeito Jaime. Comecei a fazer um trabalho lá e foi uma experiência maravilhosa também. Foi quando eu tive a certeza que tudo tem jeito, sim. A administração pública tem jeito. A Sanebave, nós tínhamos poucos recursos para investimento, mas nós conseguimos trabalhar com uma austeridade firme, do mesmo foco que a gente estava conversando ainda há pouco. Eu estava falando sobre propósitos, objetivos, né? Protocolos. O grupo, a entidade absorveu essa ideia. Eu fazia reunião, toda semana eu chamava os diretores, fazia reunião como se fosse empresa. Eu coloquei na minha sala uma lousa, todas as demandas de todos os departamentos, eu escrevi ali. E a gente ia, qual a dificuldade dessa situação é essa? Que a gente precisa disso. A gente ia resolvendo ponto a... Faz o PDCA, o 5W2H e vai vendo ali, né? Como, por quê, onde, quando. Total. Mas tem que ser assim. É só assim que funciona. É só desse jeito que vai funcionar. E o grupo, é lógico que sempre vai ter uns 2, 3, uma meia dúzia de 2 contra, mas a maioria engole. E a maioria engole tudo isso aí. A maioria absorve isso aí, engole. E o funcionário público... A minha mãe foi funcionária pública, se aposentou na Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo. E o funcionário público, se você tem um gestor que te dá bons exemplos, que quer buscar seriedade, quer assumir
a função que ele está lá para fazer, ter a consciência qual é a obrigação dele, com certeza, Tom, o funcionário público abraça isso aí e desenvolve. E vai junto e vai buscar o mesmo propósito. Para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, então, diante de tudo que a gente conversou aqui, tua experiência na administração pública, tua experiência enquanto empreendedor, que ainda é, o mundo não será salvo pelos caridosos, então. O mundo será salvo pelos eficientes, como acreditava Roberto Campos? Com certeza, com certeza. A gente tem que buscar sempre o êxito, tem que buscar a prosperidade, né? Esse é o propósito da vida, não pode ser diferente, né, Tom? Não pode ser diferente. A gente tem que mudar. É difícil porque existe sempre dois lados, acho que três lados, né? Dois e o terceiro que unifica os dois. O propósito, a gente tem que buscar esse propósito na vida. Isso faz parte. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Danilo, que nos visita, que nos prestigia aqui com esse momento especial, onde tivemos essa conversa bacana. Espero que isso tenha acrescentado muito para você e te reacendido a esperança no nosso país e de que é possível fazer diferente sim. Então, como um jovem aqui de 32 anos, quase a metade da idade do Danilo e buscando algo melhor pela nossa sociedade, eu me sinto muito inspirado de poder olhar para você, vendo você com 62 anos ainda com esperança no nosso país e dizendo que a gente precisa sim continuar buscando o melhor pelas nossas cidades, pela nossa região, pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso país e não desistir daquilo que a gente sonha nunca. Obrigado, Tom, pela oportunidade. Como eu falei, é uma satisfação imensa poder estar batendo um papo com você, conversando e aprendendo, né? Eu aprendo muita coisa com você. Poxa, Sigo você e aprendo muita coisa com você. Também aprendo muito com você. Obrigado, gente. Obrigado.